que você tem a me dizer sobre a psicanálise? A psicanálise dentro da ciência, ela é considerada uma pseudociência porque ela não apresenta evidências empíricas, científicas de funcionar como uma prática clínica, como uma prática para tratar pessoas da mesma maneira que outras vertentes de psicologia comportamental, por exemplo, apresentam evidências científicas. Então, nesse aspecto, e esse é o aspecto que a gente realmente abordou no livro, no Que Bobagem, e que o Carlos Orsi aborda muito nos artigos dele para a revista Questão de Ciência, a psicanálise para a ciência, ela não é considerada científica. Agora, dizer que as pessoas gostam, as pessoas veem aí um valor literário, um valor cultural, aí são outros aspectos que não entram na seara da ciência. Eu vou fazer uma provocação aqui. Claro. Eu entendo que a comunidade científica, uma parcela grande da comunidade científica, tem alguma implicância com o nosso querido Freud. Mas o fato da psicanálise atuar sobre esse ser humano, que você até falou aqui, que é tão heterogêneo, tão plural, será que não é mais difícil, então, a partir daí, você conseguir detectar dados mais precisos, levantamentos mais detalhados do que nossa, isso aqui tem um levantamento científico aqui que eu consigo ver. Não é mais difícil de apurar? Claro, eu acho que é muito difícil, os estudos clínicos na área de psicologia são complicados, não é fácil você isolar ali todas as variáveis do mesmo jeito que você isola quando você está testando um medicamento, exatamente, isso que eu ia falar, você vai botar agrotóxico numa banana, você fala assim, ela aumentou de tamanho aqui tantos centímetros, mas ela está com menos potássio. Você vai avaliar a psicanálise numa pessoa... É difícil, porque são duas relações humanas ali, né? E você tem muitos, o que a gente chama em testes clínicos, você tem muitos fatores de confusão. Agora, o interessante é que quando você pega todos os estudos clínicos que foram feitos com a psicanálise e que identificaram esses fatores de confusão, tem alguns fatores de confusão que trazem justamente esse elemento humano e que daí confundem a própria eficácia da psicanálise como método para tratar pessoas. Tem um estudo que a gente cita no livro, inclusive, que é muito interessante, que fala que a presença, a empatia, a relação que você tem com o terapeuta é muito mais importante para o desfecho do que a técnica que aquele terapeuta usa. Então, se você tem um terapeuta com quem você se identifica, que é uma pessoa bacana, que você tem uma boa conversa, você tem uma boa relação de troca... Quando bate o santo. Quando bate o santo, beleza, gostei. Isso é muito mais importante para o desenvolvimento daquele caso clínico, daquela pessoa, do que a técnica que o terapeuta está usando, se ele está usando psicanálise ou psicologia comportamental ou qualquer outra coisa. Então, mas os estudos conseguem mostrar isso, e mostrar, então, que quando as pessoas falam, mas a psicanálise funciona porque um monte de gente faz, e eu fiz, e é legal, você fala, tá, mas você não sabe se foi a psicanálise como técnica, com as diretrizes que foram desenvolvidas por Freud e depois por outros, né, mestres da psicanálise, você não sabe se foi aquilo que funcionou, ou se simplesmente você deu sorte de ter um terapeuta bacana. De encontrar alguém que tivesse empatia suficiente com os teus problemas. Ou seja, me responda se eu estiver errado, mas para você a psicanálise funciona tanto quanto você encontrar um bom amigo? Provavelmente. E é muito difícil de testar isso, então não é uma coisa tão direta quanto um teste de uma vacina, de um medicamento. Mas a gente tem estudos muito bem feitos que apontam para essa direção, que não é a psicanálise, é a relação com o terapeuta ou a relação com uma pessoa bacana, a relação com um amigo. E daí o problema da psicanálise como uma doutrina é que muito do que está proposto nessa doutrina por Freud e também pelos outros mestres da psicanálise não tem comprovação científica, e no caso de Freud é um pouco pior, porque os documentos que foram publicados recentemente, que foram liberados depois pela filha dele, né, de acordo com o tempo depois da morte dele, que os documentos ficaram públicos, mostram que muito do que ele escreveu era simplesmente fraude, era mentira, prontuários de pacientes que estavam com informações trocadas, que ele realmente
realmente falsificou. Então, isso precisa ser contado, as pessoas precisam saber disso, que muito do que está na doutrina da psicanálise é falso. Então, Sigmund Freud. Mais ou menos, o nome é... A gente entrou nesse assunto porque, assim, eu acredito que a sociedade brasileira, ainda mais a de hoje, precisa, assim, eu sinto que a saúde mental das pessoas está, assim, ladeira abaixo. E que a gente seria uma sociedade muito melhor se tratasse disso. A gente começou falando por causa a gente foi de religião, falou das mandingas e etc., caiu aqui. Agora, para a comunidade científica da qual você faz parte, como tratar a saúde mental das pessoas, uma vez que dados científicos dizem que tratamento psiquiátrico, por exemplo, só é eficaz para 15% das pessoas. A gente tem aí 85% que estão... Como seria fazer isso de um jeito mais apurado, mais preciso? Olha, eu não sou uma especialista em saúde mental, tá muito longe da minha área de atuação. Eu sou microbiologista por formação e hoje a minha área de atuação é na interface entre ciência e políticas públicas, é disso que eu dou aula na Universidade de Colômbia. O que eu acho que eu poderia contribuir com essa discussão é para que todas as áreas da ciência, psiquiatria, área de saúde mental, se baseiem em evidências científicas, porque é um caminho que pelo menos a gente sabe que funciona. A gente sabe que método científico funciona para testar intervenções, tratamentos, medicamentos, vai nos dar uma boa resposta, vai pelo menos apontar a gente numa boa direção. Tem um psicólogo da NYU, da Universidade de Nova York, chamado Jonathan Haidt. Ele tem feito um trabalho bem bacana, principalmente com saúde mental de adolescentes e relacionando isso com o crescimento de mídias sociais. E eu acho que são olhares importantes para a sociedade moderna, porque o que você falou, Antônio, e eu acho que chama atenção mesmo, é falar, será que está piorando? Será que realmente a saúde mental do ser humano como um todo está piorando? Ou será que hoje nós temos mais diagnósticos melhores, temos como acompanhar? É muito difícil, né? Primeiro é difícil a gente ter essa medida. É uma sintonia fina, né? E segundo, se está piorando, será que o nosso modo de vida moderno, permeado por mídias sociais que criam um ambiente completamente diferente para a gente se relacionar um com o outro, e será que isso tem influência, principalmente na saúde mental dos jovens? Então, tem gente muito legal e muito competente olhando para esses aspectos e eu espero que realmente a gente tenha mais respostas em breve. São muitas variáveis, né? Como eu falei, são muitos fatores de confusão. Exatamente, porque você acabou de dizer, será que as pessoas estão ficando mais doentes? Será que os elementos externos que causam essa doença estão aumentando, estão sendo consumidos mais vorazmente, ou será que a metodologia para identificar esses problemas estão mais precisas? E sempre foi assim. Né? Então... Aí eu ia te perguntar o seguinte, você falou de evidências científicas, o que precisa ter uma evidência para ela ser carimbada como tá aqui uma evidência científica? Porque tem muita gente que fala assim, minha mãe fez acupuntura e resolveu a coluna dela. Isso é uma evidência científica? Não. Ou isso precisa ter uma escala mínima? Então, isso, né, minha mãe fez e foi legal e foi bacana e ela se curou de uma dor, isso é o que a gente chama de evidência anedótica. Anedótica por quê? Porque vem de um caso, uma anedota. Então, vem de algo que aconteceu com aquela pessoa e que não por isso é menos valioso, como experiência pessoal. Porque, afinal, toda essa experiência científica começa de uma anedótica em algum momento. Exato. Né? Então, maravilha que você já deu a resposta. Porque é exatamente isso. Toda pergunta científica, ela começa de uma observação. Então, a observação pode ser essa. Poxa, tem um monte de gente usando essa técnica e parece que está legal, parece que está fazendo efeito. Então, vamos investigar? Então, a experiência anedótica, ela é o começo de uma investigação. Ela não é o fim. Ela não é a linha de chegada, ela é a linha de partida. E a partir dessa linha de partida, então você fala, ok, como que a gente pode testar se essa técnica, esse medicamento, esse procedimento realmente funciona? Bom, a gente precisa de um número grande de pessoas. A gente não pode dizer que só porque funcionou para um grupo pequeno de pessoas vai funcionar em todo mundo. Então, primeira coisa, a gente precisa de um grupo grande de pessoas. Segundo, a gente precisa dividir
esse grupo grande de pessoas em 2 grupos. Um grupo que realmente recebe esse tratamento e um grupo que não recebe, ou melhor, um grupo que recebe um tratamento falso, um tratamento de mentira. O placebo, o famoso placebo. Então, uma pílula de açúcar, uma pílula de farinha, uma solução salina, algo que a gente sabe que é biologicamente inerte, não vai fazer efeito nenhum, mas que parece que a pessoa está recebendo exatamente o mesmo tratamento que a gente quer testar. E daí a gente vai comparar esses grupos. Então, a gente está falando de grupos grandes de pessoas que foram comparados, tentando controlar todos aqueles fatores de confusão. Então, eu quero grupos parecidos. Eu não posso ter um grupo de jovens atletas e comparar com um grupo de idosos sedentários. Então, eu preciso ter grupos que sejam parecidos, que sejam grandes o suficiente para realmente ter todas as parcelas da população representadas. E aí eu vou comparar o resultado desses 2 grupos. Então, de uma maneira bem simplificada, é isso que a gente faz. É isso que a gente chama de evidência científica para um tratamento, para um medicamento, para uma vacina. A gente não vai poder simplesmente usar casos anedóticos. A gente tem que ter certeza que aquilo que a gente está testando, seja um remédio, uma vacina ou uma terapia, funcione para um grande número de pessoas de maneira consistente ao longo do tempo, comparado com pessoas que não tiveram aquele tratamento. Uau!